alcançar a cada um que possa esse vídeo entrar nessa casa. Que a partir desse momento a atmosfera espiritual possa mudar em nome de Jesus. Que haja libertação, transformação, cura e um renovo do Espírito Santo. Que o conhecimento de Deus possa entrar até nessa casa. Que o esplendor da glória de Deus possa trazer uma luz naqueles lugares escuros, da alma, do espírito, onde o inimigo estava ali se apoderando. Onde tinha tristeza, que haja alegria. Onde tinha treva, que haja luz. E onde tinha cadeias, que haja libertação, em nome de Jesus. E aqui vamos estar aqui lendo, né, aqui no livro de João capítulo 4, verso 3, onde o Senhor ele fala, já falou comigo e estou aqui transmitindo para você, e muito mais o Senhor vai estar falando comigo também, porque a gente está aqui para transmitir a mensagem de Deus, aquilo que o Senhor já tem trazido inspiração aos nossos corações. E muitas coisas, muitas mensagens o Senhor ele traz na hora, como hoje. Eu já fiz essa ministração aqui várias vezes. Eu tenho ela escrita, muitos assuntos através desse texto da Bíblia, que tem falado muito comigo. Essa palavra aqui no livro de João sobre a mulher samaritana. Uma transformação dessa mulher. Que ela procurava, né, algo que não estava encontrando. E de repente chegou até Jesus, e Jesus é tudo aquilo que nós precisamos. Às vezes a gente procura uma coisa num canto, procura em outro, procura em outro. Às vezes é uma cura, Jesus se revela, eu sou o médico, e nós ficamos ali ainda, né, na nossa tendência humana. Às vezes a gente quer, está tão triste, e quer um esplendor de alegria, e Jesus se revela, olha, se tu me quer, eu sou a tua alegria. A pessoa está ali toda atemorizada, Jesus fala, olha, eu sou a tua paz, eu sou o teu conforto. Né? Então o Senhor se revela como tudo em nossas vidas. E aqui no livro de João, no capítulo 4, verso 3, fala assim, e deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então havia uma necessidade. Jesus, ele sabe as nossas necessidades. Ele sabe o que nós necessitamos. E como nós estamos anteriormente? Como é que estamos a nossa alma e o nosso espírito? Jesus, ele sempre andava com os discípulos, né? Ele nunca andava sozinho. Onde Jesus estava, os discípulos dele estavam juntos. O discípulo de Jesus não largava Jesus. Todo ensinamento que Jesus passava, eles aprendiam porque conviviam junto. Eles sabiam de todo passo que Jesus andava, até que chegou um dia, e quando Jesus falou que iria para os céus, eles ficaram tristes. E ele falou, olha, eu tenho que ir, e vou lá preparar um lugar para vocês. Para onde eu estiver, você está comigo. Eles não entenderam porque Jesus fala muito espiritual. Tudo que Jesus falava é espiritual, Jesus não falava nada da carne. Mas como é, Senhor, que nós vamos? Se nós nem vamos mais do Senhor, como é que nós vamos saber o caminho? E onde Jesus se revelou, olha, tanto tempo você está comigo que ainda não sabe que eu sou o caminho? Ainda não sabe que eu sou tudo aquilo que vocês precisam? Né? E o Senhor, assim o Senhor foi conduzindo os discípulos dele. E deixou e foi para a Judeia. E tinha que passar por a Galileia. E era necessário passar. Tem coisas que há uma necessidade que tem que fazer. Não é aquilo que eu quero. Não é aquilo que eu quero. Mas é uma necessidade de fazer. Se Jesus me chamou para fazer isso, então eu preciso fazer isso. Não é o que eu quero. Não é o que eu penso. Mas é o que o Senhor pensa de mim. É o que o Senhor quer que eu faça. Não é aquilo que eu almejo. Porque se fosse por mim, essa hora eu estava deitada à noite, eu passei a noite, não dormi muito bem. Eu fui deitar, era meia-noite, fiquei conversando mais com meu irmão até 11h40. Quando eu deitei, ainda despertou o sono um pouco. E quando 5 da manhã eu acordei, não consegui dormir mais. E fui fazer as coisas e eu digo, agora eu vou descansar um pouco. Me descansei meia hora. O meu corpo estava pedindo mais. Mas havia uma necessidade. Tinha que passar por Samaria. Jesus teve que passar por Samaria. Amém? Amém.
Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Oh, glória! Estava ali a fonte de Jacó. E Jesus pôs-se. Jesus estava cansado do caminho e assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase a hora sexta. Isso quase a hora sexta. A hora sexta é um horário bem adequado de reserva. Um horário de um reservatório. Como aquelas virgens, as prudentes, elas estavam com reserva para a hora de uma necessidade. A reserva, isso quer dizer a fé. Isso quer dizer uma abastança de não sentir necessidade. Está ali reservado, um descanso. E as outras estavam ali, ó, era tudo virgem, tudo ali era pura. Mas nem todas tiveram o mesmo privilégio, porque nem todas estavam com reserva. Tinha que ter reserva na botija, amém? Amém. Tinha que ter uma fé avivada. Era quase a hora sexta e veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. E eu me perguntei quando eu estava lendo essa palavra, mas Senhor, o Senhor é um rio que jorra. O Senhor é a fonte que sacia a sede. Que palavra, que sede o Senhor tem? O que é que sede o Senhor tem? E Jesus é muito claro em responder. Ele falou: a minha sede é de adoração. Porque eu escolho verdadeiros adoradores. Através da adoração. A minha sede é que vocês me adorem. A minha vontade é que vocês me adorem. A minha vontade é que vocês me busquem. A minha vontade é que vocês se prostrem mais diante de mim. Porque é pela sua busca, pela sua dedicação, pelo seu compromisso que eu vou te abençoar. Porque quanto mais nós se comprometemos com o Senhor se compromete com nós. O Senhor vê que o Senhor pediu a ela: dai-me de beber. Porque a transformação, ela vem pela busca. Vem pela dedicação. Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido, aqui no 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Eita, os discípulos tinham ido comprar comida. Jesus estava ali, ó, só já esperando ali, ó, o que era que ia fazer. Jesus já sabia de tudo, já tinha projetado tudo, ele sabia. Por isso que Jesus liberou os discípulos para ir comprar comida. Vai lá, ó, já é a hora sexta, tá todo mundo cansado. Né? Água aqui tem, mas comida vocês precisam ir. Estava todo mundo de forma ali humana, sentindo fome. Eles vão lá pegar comida. E Jesus ficou porque ele já sabia, ele já tinha colocado no coração daquela mulher de vir àquela fonte. De ter aquela conversa com aquela mulher. Porque muitas vezes é necessário um impacto. É necessário assim como um choque térmico na alma para um despertamento. Um choque térmico para um despertamento. Porque a nossa mente, ela gira de várias formas. E muitas vezes nesse giro perde o controle da presença de Deus. Começamos a andar para nós mesmos. Aquela mulher nunca imaginava que ela fosse encontrar um homem naquela fonte. Vamos dar aqui continuidade nesse estudo, nessa palavra. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como pode? Como tu, sendo judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Como tu pode pedir algo a mim? Dá para ver aqui que essa mulher, ela tentou confrontar Jesus. Ela vinha ali, ó, não esperava de repente um homem que já vinha fugindo das pessoas. Que já vinha fugindo para não encontrar ninguém, porque ela veio na hora sexta, uma hora que todo mundo estava lá descansando. Uns estavam orando, né? Outros lá ali se reservando, descansando, para passar aquele horário e fazer alguma coisa. E ela aproveitou esse momento para ir buscar algo, para não encontrar-se com ninguém, porque ela não tinha plano de encontrar-se com ninguém.
Porque ela fugia por causa do pecado. Porque ela se sentia, ela sabia que tinha pecado. Ela sabia que as coisas que ela fazia era errada. Ela não tinha compromisso com Deus. E ela era para ver essa história da mulher samaritana, esse encontro com Jesus, essa transformação, para ver que ela declarou: como tu sendo judeus. Como tu sendo judeus? Como é que você pode falar comigo dessa forma? Como é que você pode ter esse atrevimento de falar comigo? Você é um judeu e eu sou samaritana. Mesmo no pecado, mas o orgulho ali matando. Porque nós não devemos fazer recepção de pessoas, porque Deus ele não faz recepção de pessoas. E se nós somos imitadores do Senhor aqui na terra, embaixadores de Deus, como é que nós podemos fazer recepção de pessoas? Não podemos fazer recepção de pessoas, mas os samaritanos, eles tinham essa visão diferente. Os samaritanos, eles tinham esse hábito diferente, porque tinha aquela separação. Hoje mesmo que seja lá o que seja, mas Deus, ele olha dos céus à terra e vê todos igual. Nós precisamos amar a todos, até os nossos próprios inimigos. É um mandato de Deus. Nós não podemos fazer recepção de pessoa, mas essa mulher, ela não entendia. Ela não entendia, ela não sabia, porque ela era travada, ela precisava de uma transformação, ela precisava de tomar algo diferente, do qual ela ainda não tinha sido ainda não tinha sentido esse sabor, se saboreado com a presença de Deus. Por isso que ela foi o confronto com Jesus. Vou repetir aqui no verso 9. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Meu Deus, que situação, né? Que divisão, como entrar nos céus, uma divisão dessa? Se Jesus, ele quer a todos, ele quer acolher a todos, ele veio para perdoar a todos, que nós venhamos entender que quando nos encontramos com Jesus, somos transformados. Amém? Amém. E Jesus responde aqui no verso 10, Jesus ele responde para a mulher. E diz-lhe: se tu conheces o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber. Se tu pedires, ele te daria água viva. Olha isso. Imagina só. Se tu me pedisse, ele te daria água viva. Uma água viva dada por Deus não morre mais, não tem mais morte. Por isso que nós, cristãos, nós não devemos temer a morte. Ah, mas eu tenho tanto medo de morrer. Tem pessoas que dizem: ah, mas se as pessoas não tivessem medo de morrer, não ia lá no médico. Eu disse: é lógico, todo mundo pode ir lá no médico, não com medo da morte, mas para tomar um remédio para aliviar a dor. É para aliviar a dor. É para arrancar ali um sintoma que está ali. Mas não é porque, se fosse assim, os médicos não morriam. A gente vai, não é porque tenha medo da morte. É para aliviar o sofrimento, porque Deus deixou o médico. Mas não porque tenha medo de morrer. Porque nós não pertencemos à morte. Nós pertencemos à vida, que Jesus é o quê? A vida. Jesus é a vida. E se ele é vida, nós temos vida nele. E essa água viva é referindo à vida. Uma água que não morre. Se tu pedires água viva, eu te darei. Diz-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar. O poço é fundo, onde, pois, tens a água viva. Como é difícil. Como é difícil mergulhar nesse poço. Como é difícil se entregar totalmente. Como é difícil, né, uma entrega dessa, acreditar. Mesmo o próprio Jesus falando, porque Jesus fala conosco hoje, aqui através da Bíblia. Teve uma vez que eu estava orando, e até convoquei, né, você, Edna, outras discípulas, a gente estava em um grupo, em oração, e eu ali orando, tirando uma hora completa para oração, de joelho dobrado, diante de Deus, conversando, orando por Manari, orando por esse Brasil, orando pelos governantes, orando pela igreja do Senhor. E eu falei: Senhor, eu quero ouvir tua voz diferente.
Eu não quero só sentir o teu toque no meu coração. Eu quero te ouvir. E eu fazendo que nessa mulher, já entendendo da verdade, mas aí ele confrontou no próprio Deus. Eu quero, Senhor, te ouvir, eu estou pedindo. Eu quero te ouvir de uma forma diferente. Eu preciso te ouvir. Eu preciso, Senhor, te ouvir. E ali o Espírito Santo, na hora, brandou. Ele falou, vai ler a Bíblia. Porque a minha palavra, ó, se tu quer me ouvir, então vai na Bíblia, lê a Bíblia. Vai ler, porque é a minha palavra. Tu não quer que eu fale com você, então eu estou falando. Eu estou falando com você. E a gente precisa entender, mas muitas vezes não. Eu quero que Deus fale comigo. Eu estou orando, eu estou adorando, eu estou aqui me alegrando, mas o Senhor quer falar conosco de uma forma diferenciada. O Senhor quer que nós venhamos mergulhar na palavra dEle, mergulhar nessa fonte e não olhar como se esteja funda ou se esteja rasa, porque o espaço não é do homem, o espaço tem que ser de Deus, é o espaço que Ele determina. É o espaço que Ele quer nos colocar, porque enquanto nós tivermos mais é fundo, não vai dar certo não, tá muito difícil, eu não vou conseguir, então já está determinando que não vai conseguir, então já está determinando que está a profundidade, mesmo que esteja assim, ó, bem raso, igual nós estamos pisando aqui no chão, mas pela a falta de fé, pela falta de crer, de se aprofundar, termina-se mais difícil. Aquele povo do Egito, eles passaram 40 anos em uma viagem que era para passar 3 dias. Passaram 40 anos rodando, ó, num canto só, ó. Eles não saíam, que não chegaram na terra, era rodando num canto só. E lá, incredulidade. É fundo, é difícil. Mas tem pessoas que chegam e falam, mas eu não sei se eu vou ser salvo. Jesus fala que a salvação é para os que creem, se não creem, não tem como ser. Mas eu peco muito. Jesus fala, a salvação é para os que se arrependem. Porque o arrependimento é a única chave que abre a porta dos céus. Não é o tamanho do pecado. Não é o tamanho, não é porque peque mais ou que peque menos. Mas é aquele que reconhece a necessidade que tem. E não vê com uma profundidade que não tem mais fim. Mas sabe que Jesus Cristo, Ele entra no mais profundo e coloca em terras planas para andar aqueles que buscam a Ele. Amém? Amém. Aqui no 12, és tu, ela faz uma pergunta, és tu, Senhor? És tu maior do que o nosso pai Jacó? Eita, que essa mulher foi, quantas vezes nós nos deparamos dessa forma, né? Com pessoas, quem é você para falar isso? Esses crentes são tudo pecador. Agora fica dando um de santo, fica fazendo isso. Meu mesmo não acredito em crente. Eu mesmo não acredito nisso. Quantas vezes nós somos confrontados, né? Quantas vezes nós sabemos o Deus que nós cremos? Nós sabemos o Deus que nós servimos e nós não olhamos para uma profundidade, porque o que está abaixo dos nossos pés é só para nós pisar, não é para ir para lá não. É só para pisar, não é para ser escravo das coisas terrestres não, porque nós servimos a um Deus que pode todas as coisas. E ela chegou a fazer mais perguntas para o Senhor, querendo a confrontar o próprio Deus. És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? E aqui no verso 3, Jesus faz a resposta, dá a resposta para ela, porque tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, o Senhor lhe responde. E Jesus responde e diz-lhe, qualquer que bebe desta água torna-se a ter sede. Qualquer que bebe dessa água torna a ter sede. Mas, Jesus é bem claro e fala, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der, se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Ali Jesus estava entregando vida para aquela mulher que estava morta. Para aquela mulher que estava no pecado, Jesus estava transformando a morte em vida. Aquele que beber da água que eu lhe der,
nunca mais terá sede, porque nela fará uma fonte de água viva que transborda. Quer dizer que esse rio não vai parar. Você tomou dessa água? Amém. Você tomou Todo dessa dia. água? Dessa água não pode ficar empoçada. Você tomou dessa água já? Eu também tomei. Essa água não pode ficar empoçada. Não. Porque essa água ela nunca cria lodo. Ela nunca cria lodo. Essa água, ela nunca cria sujeira. A água que eu lhe dei, ela transborda. Se parar nela, você tem uma fonte que não seca. Você tem uma fonte que não seca. Amém. Uma fonte que cada dia ela brota mais água. Quanto mais você sacia a sede de alguém, mais essa fonte ela transborda. Quanto mais você sacia a sede de alguém, mais essa fonte ela transborda. Por isso que nós não podemos ficar parados. Ah, mas tu judeus, vem debater comigo? Não é isso. Jesus só queria transformar a vida daquela mulher, porque ele viu a necessidade dela. Jesus, ele sabe a nossa necessidade. Ela viu a sede que ela tinha de Deus. Ela sabia que o coração dela estava hábito a receber essa água. E ele só foi oferecer, tu queres, porque se tu quiser eu vou te entregar. E se tu beber dessa água, eu te dou essa garantia. Que nunca mais tu vai passar por essa situação. Nunca mais você vai precisar a estar aqui mendigando. Nunca mais você vai precisar a sair daqui se escondendo na hora nona com esse cântaro para vir buscar água aqui. Porque a água que eu te der vai ser uma água